Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda. Neste vídeo eu vou falar sobre Conversa sobre Poesia, uma obra que provavelmente é a mais importante do movimento do primeiro romantismo alemão, o romantismo de Iena, e que foi publicada por Friedrich Schlegel. Eu tenho aqui essa edição que você pode acessar para compra nos comentários, assim como outra edição, tem duas ali. E essa vem também com fragmentos sobre poesia e literatura do Schlegel. Mas a obra Conversa sobre Poesia, ela não é apenas do Schlegel. Se você assistiu, por exemplo, o meu vídeo de introdução ao romantismo alemão, que é um vídeo que é muito complementar a esse e vice-versa, você sabe que eles tinham um processo que era conjunto, que era diferente, não tinha exatamente a preocupação com a autoria, eles estavam em busca de dissolver isso, de dar origem a uma produção de grupo, né? E nesse sentido, pode-se dizer que foram até o primeiro grupo de vanguarda da modernidade. Eles queriam fazer o que eles chamaram de sim filosofia e sim poesia, que é essa obra dialógica. Então, no Conversa sobre Poesia, eles fizeram justamente isso. Mas antes eu vou só falar um pouco sobre o Schlegel, que foi quem publicou a obra e é um dos pensadores mais importantes do romantismo. Na verdade, o Schlegel ele teve uma contribuição muito vasta em diferentes áreas. Ele escreveu romance, Lucinde, ele trabalhou como historiador, como crítico literário também. A grande contribuição dele para a filosofia talvez tenha sido esse questionamento dos métodos tradicionais do filosofar, como, por exemplo, em Aristóteles ou em Descartes, essa partida de princípios estabelecidos, de alicerces, e propõe um pensamento aberto, um pensamento até circular, um pensamento por meio de outros tipos de discurso. Vai haver nesse sentido, como muitos sabem, uma reaproximação da filosofia e da poesia, que, na tradição ocidental, ficaram de maneira geral separadas desde Platão, quando este expulsa os poetas de sua república. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui, é um assunto muito interessante, com várias ambiguidades, e eu vou colocar aqui em cima no card. Bom, só para fechar essa breve introdução ao Schlegel, eu vou ler os comentários dos editores dessa edição aqui sobre ele, e não podemos esquecer que estamos falando do Friedrich Schlegel. Há também o seu irmão, o August, que também foi muito importante e esteve bastante envolvido no romantismo alemão de Iena. Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel foi um importante tradutor, poeta, crítico literário e filósofo alemão. Criou, juntamente com seu irmão, August, a revista Atheneum, fundadora do movimento romântico alemão, onde o Conversa sobre Poesia e várias das grandes ideias desses pensadores trabalhando em conjunto foram publicadas em seu breve período de escrita. O Schlegel ele tinha uma preferência pelo fragmento. Essa também é outra contribuição dele. Um fragmento justamente porque ele não é sistemático. Ele é compacto e, ainda assim, ele tem muita coisa para ser extraída e digerida pelos leitores e de uma maneira circular, não de uma maneira linear. Porque para o Schlegel, os pensamentos eles podem sempre ser mais desenvolvidos. Então, é uma ilusão você achar que em um tratado linear, tradicional, você vai dar a expressão mais definitiva possível para uma certa ideia. Na visão do crítico e filósofo alemão, o fragmento e o romance propiciavam a aproximação recíproca entre poesia e filosofia,
reflexão crítico-literária e criação artística. Essas formas literárias indicam a busca dos românticos em realizar o que denominavam sim filosofia e sim poesia. Isto é, a atividade de reflexão poética e filosófica realizada em conjunto, em harmonia. Por meio desses escritos, Schlegel tentou dar asas à sua visão dialógica, concretizando a máxima de Novalis de que era preciso romantizar o mundo. O romance, em forma de conversas e reflexões, expõe o esforço do crítico alemão em confrontar diferentes visões da arte e da vida através da representação artística. Bom, antes de finalmente entrar na obra Conversa sobre Poesia, eu vou ler um trecho do livro Estio do Tempo, Romantismo e Estética Moderna. Esse livro aqui, do meu orientador de mestrado, Pedro Duarte, que é um especialista em romantismo alemão, para contextualizar e situar a obra Conversa sobre Poesia e as condições nas quais ela foi escrita. Eu recomendo bastante esse livro para quem quer se aprofundar nos românticos e entender melhor o pensamento desses pensadores que seguiram um caminho diferente do tradicional. No ano de 1800, o último de grande vigor do grupo romântico original, Friedrich Schlegel publica o que talvez seja seu mais fundamental documento, a Conversa sobre a Poesia. Ela faz uma espécie de retrato ficcional do núcleo real do grupo, no qual, de forma inovadora, as mulheres tinham importante participação intelectual. Na conversa, Antônio é o próprio Friedrich Schlegel e Camila é sua futura esposa Dorothea. Andrea é August, irmão de Schlegel, e Amália é sua mulher, Caroline. Lotário é Novalis, Marcos é Tieck e Ludovico é Schelling, outro grande pensador do período. Fica claro o quão decisivo era o contato fraternal do grupo, o que fora anunciado desde o início da Atheneum. Seus laços iam além dos objetivos artísticos ou filosóficos, eram laços amorosos, de amizade, eróticos. Não só os irmãos Schlegel estavam lá com suas companheiras. Schelling, por exemplo, parece ter tido especial interesse por Caroline, então mulher de August, com quem se casaria anos mais tarde, em 1803. Ela, aliás, recebeu a provocadora alcunha de Madame Lucifer, pela atração sexual e intelectual que exercia sobre os homens nos círculos sociais da época. Romanticamente, esse convívio encorajava a fuga dos padrões de sociabilidade da tradição e buscava exercitar certa liberdade existencial. Sua intensa convivência vinha de par com a importância decisiva que a amizade e o amor tinham no seu pensamento. Por conta dessa produção conjunta, é difícil discernir com precisão o patrimônio intelectual de cada integrante do grupo romântico de Iena. Mesmo fora dele, a atividade era tão intensa que, para falar de romantismo, é preciso falar da estética moderna como um todo. Não podemos ignorar as influências e a relação, o apoio que o romantismo de Iena vai ter com outros autores de outros períodos mais ou menos próximos, ou então até contemporâneos do grupo. Temos o classicismo de Weimar, Goethe e Schiller vão ser autores muito importantes, assim como Winckelmann e Lessing. A gente tem também, mais do lado estritamente mais filosófico, a filosofia de Kant, a terceira crítica, que eu falo bastante aqui no canal, cujas ideias vão se aliar bastante com esse pensamento romântico, que vai se configurar numa espécie de pós-kantismo, né, de pensar justamente a estética a partir de Kant e sob sua influência. E eles vão travar, né, uma cruzada assim, contra a normatização, por exemplo, do classicismo, do neoclassicismo, de recorrer aos antigos como uma espécie de amarra, tentar estabelecer normas e regras para a criação artística.
enquanto que os românticos vão travar um caminho diferente, de recorrer aos antigos, mas não para copiá-los, e sim para ultrapassá-los. Este livro que eu acabei de apresentar, O Estio do Tempo, também está disponível na descrição. Na compra de qualquer um deles, que eu coloquei o link aqui embaixo, você vai estar também ajudando o canal. Vamos então entrar na conversa sobre poesia. Cada personagem, alguns personagens vão trazer uns discursos prontos para ser discutido entre o grupo, que tinha sido combinado, Mas antes disso, tem algumas ideias já nessas primeiras páginas que eu acho legal a gente já comentar. Por exemplo, a ideia do mundo como uma poesia primeva. O mundo da poesia é imenso e inesgotável, como a raiz da natureza vivificante o é em plantas, animais e formas de todo tipo, figura e cor. Mesmo o espírito mais abrangente não abrangerá todas as obras artísticas, nem os produtos naturais que carregam o nome e a forma de poemas. E o que são elas em comparação com a poesia sem forma e inconsciente que se faz sentir nas plantas? Brilha na luz, sorri na criança, cintila na flor da juventude e arde no seio amoroso das mulheres. Essa, entretanto, é a primeira, a original, sem a qual certamente não existiria nenhuma poesia das palavras. A própria natureza já é a poesia primeva, é a original de todas as outras poesias que vão ser partes dessa poesia original que também poetizam nós, como partes conscientes da poesia e que também poetizamos. De fato, nós todos que somos humanos não teremos para sempre eternamente outro objeto e outra matéria de toda atividade, de toda alegria, senão a poesia da divindade, da qual também somos parte e flor, a terra. Somos capazes de ouvir a música desse instrumento infinito, de entender a beleza desse poema, porque uma parte do poeta, uma fagulha do seu espírito criador também vive em nós e, com força secreta, jamais cessa de arder no fundo, sob as cinzas da insensatez que nós mesmos provocamos. A primeira pessoa a fazer um discurso é a Andréia, que, se eu não me engano, é o August. É da própria essência de toda arte ligar-se ao que é cultivado, e por isso a história remonta mais e mais, de geração em geração, de degrau em degrau, a antiguidade à fonte original. Para nós, modernos, para a Europa, essa fonte se encontra na Hélade. Esse discurso vai se constituir em uma recapitulação histórica da poesia na Europa, no mundo ocidental, assim. Entre os gregos, ela fala dos tragediógrafos também. Por exemplo, ela já critica Eurípides, o que a gente vai ver também no Nascimento da Tragédia, do Nietzsche, mais para frente. Se Ésquilo é modelo eterno de grandeza rude e entusiasmo inculto, enquanto Sófocles é modelo de acabamento harmonioso, Eurípides mostra aquela flacidez insondável, possível apenas ao artista decadente. Essa primeira massa da poesia helênica, a epopeia antiga, a elegia, os cantos festivos e as peças teatrais são a poesia mesma. Tudo o que veio depois, até a nossa época, é apenas resto, eco, pressentimento isolado, aproximação e retorno, aquele Olimpo supremo da poesia. Ela vai falar, ou ele vai falar, sobre os romanos, como que a poesia romana foi um surto antinatural. Depois vai falar de Dante, da Idade Média, com Dante sendo o grande fundador, o grande modelo da poesia que vai se desenvolver posteriormente. A força de seu espírito criador se concentrou num ponto central, envolvendo com seus braços fortes, num poema monumental, sua nação e sua época, a igreja e o império, a sabedoria e a revelação, a natureza e o reino de Deus. Forças supremas do homem que atuaram cada qual isoladamente, mesmo em seu máximo florescimento em Atenas, filosofia e poesia agora engrenam uma na outra para se vivificar e formar mutuamente em eterna determinação recíproca. Andréia encerra o seu discurso e aí abre-se o diálogo.
A Camila comenta: você quase não mencionou os franceses. Ela responde: não foi especialmente premeditado, simplesmente não encontrei ocasião. Aí o Antônio comenta: usando-os como exemplo, ele teria podido mostrar ao menos como pode haver uma grande nação sem nenhuma poesia. Enfim, aí tem mais algumas falas. Eu acho que as mais interessantes aqui são as seguintes, do Lotário e do Ludovico. Lotário: quando praticadas como arte em vista de si mesmas e quando atingem o ponto mais alto, toda arte e toda ciência que atuam por meio de discurso aparecem como poesia. Ludovico: e mesmo aquelas que não atuem com as palavras da língua têm um espírito invisível. E este é a poesia. Eu fico me perguntando o que esse pessoal falaria sobre o cinema, né? Será que eles iam se encantar com as potencialidades poéticas da arte cinematográfica? Aí a gente vai para o segundo discurso, que é o discurso de Ludovico, também conhecido como Schelling. É o discurso sobre mitologia. Ele vai dizer que falta um centro, falta uma grande base para o pensamento e a arte da modernidade. Os antigos tiveram isso, os gregos tiveram isso na mitologia. Falta um centro à nossa poesia, como a mitologia o foi para os antigos, e todo o essencial daquilo em que a poesia moderna fica atrás da poesia dos antigos pode ser resumido nas seguintes palavras: nós não temos uma mitologia. Mas acrescento: estamos bem próximos de ter uma, ou melhor, é chegado o momento de cooperar seriamente para produzi-la, pois ela virá a nós por um caminho inteiramente oposto ao da mitologia antiga, que foi então por toda parte a primeira floração da fantasia juvenil, em sua aderência imediata ao que há de mais próximo, ao que há de vivo no mundo sensível, junto ao qual se formou. A nova mitologia, ao contrário, tem de ser formada e extraída da mais funda profundeza do espírito. Ela tem de ser a mais artificial de todas as obras de arte, pois deve abranger todas as outras. Um novo leito e receptáculo para a antiga e eterna fonte original da poesia, sendo ela também um poema infinito que guarda os germes de todos os outros poemas. O Schelling, então, fala bastante sobre a mitologia e a necessidade de uma nova mitologia. Ele fala uma coisa muito linda, que a mitologia é uma expressão hieroglífica de uma transfiguração da natureza circundante em fantasia e amor. Então, eles estão com pensamentos muito alinhados nesse sentido, enquanto grupo, mas cada um lança luz sobre um aspecto diferente. Isso é muito interessante, né? Ele vai dizer o seguinte: todo pensar é uma divinação, mas só agora o homem começa a ter consciência de sua força divinatória. Creio que alguém que fosse capaz de compreender a época, ou seja, que fosse capaz de compreender o grande processo de rejuvenescimento universal, os princípios da revolução eterna, deveria poder alcançar também os polos da humanidade. É isso o que quero dizer com uma nova mitologia. Abre-se novamente o diálogo, né? O Ludovico fala: toda beleza é alegoria. O que há de mais elevado, justamente por ser inefável, só pode ser dito alegoricamente. O Lotário comenta: por isso os mistérios mais íntimos de todas as artes e ciências pertencem à poesia. Tudo saiu de lá e para lá deve voltar. Antônio diz: ou a comunicação e a exposição de todas as artes e ciências não podem ocorrer sem um componente poético. Agora vamos para o discurso de Antônio, carta sobre o romance. Antônio nada mais é que Friedrich Schlegel. Ele vai tentar oferecer uma definição do que é romântico. Romântico é precisamente o que nos expõe uma matéria sentimental numa forma fantástica. O que é então esse sentimental? O que nos interpela? Onde domina o sentimento? Não exatamente o sentimento sensível, mas o espiritual. A fonte e a alma de todas essas emoções é o amor, e na poesia romântica o espírito do amor deve pairar por toda parte, invisivelmente visível. Ele faz uma diferenciação entre a poesia moderna e a poesia antiga, e também entre a poesia moderna e a poesia romântica, que não são sinônimos. Na significação do sentimental ainda há, porém, algo que toca precisamente na peculiaridade da poesia romântica em oposição à poesia antiga.
Nesta não se leva de modo algum em conta a diferença entre aparência e verdade, entre jogo e seriedade. Aí está a grande diferença. A poesia antiga segue integralmente a mitologia e evita até mesmo a matéria propriamente histórica. A poesia romântica, ao contrário, se assenta totalmente sobre fundamento histórico, muito mais do que se sabe ou acredita. Essa é a grande diferença. Peço-lhe, entretanto, que não pense imediatamente que para mim romântico e moderno significam exatamente o mesmo. Penso que são tão diferentes quanto, por exemplo, as pinturas de Rafael e Correggio são diferentes das gravuras agora em moda. É aí que procuro e encontro romântico nos modernos mais antigos, em Shakespeare, em Cervantes, na poesia italiana, na época dos cavaleiros, do amor e das fábulas, de onde derivam a coisa e a própria palavra. O termo romântico, se não me engano, é do século XVII e se originou nessas histórias, nos primeiros romances que tinham esse caráter cavalheiresco e amoroso. Até agora, só isso pode produzir um contraponto com a poesia da Antiguidade Clássica. E é certo que tudo o que há de excelente na poesia moderna, tanto pelo espírito como pela maneira, tende para lá. Teria de haver, pois, um retorno ao antigo. Da mesma forma que nossa arte poética principia com o romântico, a poesia dos gregos começou com a épica, e também nela novamente se dissolveu. A única diferença é que o romântico não é tanto um gênero quanto um elemento da poesia. Isso é importante. Romântico não é gênero. É um dado que pode estar na poesia de qualquer gênero, que pode dominar ou retroceder um pouco mais ou um pouco menos, mas nunca faltar de todo. Exijo que toda poesia seja romântica, mas desprezo o romance, na medida em que quer ser um gênero particular. E aí ele fala que o romance não tem um parentesco particular como com a poesia épica, não mais do que com o drama, a tragédia, por exemplo. Ele vê o romance como uma mistura de narrativas, como uma mistura de gêneros, de formas literárias. E ele tenta elaborar o que pode ser uma teoria do romance. Uma teoria do romance que fosse uma teoria no sentido original da palavra, uma intuição espiritual do objeto, com ânimo completamente tranquilo e sereno, como convém para contemplar o jogo significativo das imagens divinas. Tal teoria do romance teria de ser ela mesma um romance, que restituísse fantasticamente cada tonalidade eterna da fantasia, emaranhando mais uma vez o caos do mundo da cavalheria. Avançando um pouco, ele diz que o que há de melhor nos melhores romances nada mais é do que uma autoconfissão mais ou menos velada do autor, o produto de sua experiência, a quintessência de sua individualidade. Essa ideia vai ecoar bastante na arte moderna, né? No próprio cinema. Agora a gente vai para o último, o ensaio sobre as diferenças de estilo entre as obras da juventude e as obras tardias de Goethe. Agora eu estou falando assim, antes eu falava Goethe, mas agora eu estou fazendo alemão, então eu sei que o O e o E no alemão, eles têm um som igual ao do E com trema, então fica Goethe. Bom, ele vai dizer o seguinte: vocês não encontrarão facilmente outro autor cujas obras de juventude e de maturidade seriam tão evidentemente diversas como é o caso aqui. Todo o ímpeto do entusiasmo juvenil e a maturidade do pleno desenvolvimento estão no mais nítido contraste. Essa diversidade, porém, não se mostra apenas nos pontos de vista e maneiras de pensar, mas também no modo de apresentação e nas formas, e por esse caráter artístico. Ela tem, em parte, semelhança com o que na pintura se entende pelas diversas maneiras de um mestre, em parte semelhança com a gradação de um desenvolvimento que avança por transformações e metamorfoses, como observamos na história da arte e da poesia antiga. Ele vai dizer que a obra tardia do Goethe é muito superior à obra de juventude, marcada, por exemplo, pelos sofrimentos de Jovem Werther, uma de suas obras mais famosas e pertencente ao seu período de envolvimento com o movimento Ímpeto e Tempestade, e como muitos sabem, essa obra vai gerar uma influência muito caótica, digamos assim, né? Muita gente vai se suicidar,
Essa coisa que contribuiu muito para a ideia do senso comum de romântico, né? A ideia clichê do romântico ser esse sentimentalismo exacerbado, inconsequente, irracional. E ele vai dizer que a obra tardia do Goethe, marcada pelos anos de aprendizagem de Wilhelm Meister, essa é muito mais evoluída e desenvolvida, né? O próprio autor teve uma passagem muito clara, né? Depois de sua visita à Itália, ele vai se aproximar muito de um classicismo, junto com Schiller, né? Devo dizer apenas algumas palavras sobre o Meister. São 3 as qualidades que nele me parecem mais admiráveis e grandes. Primeiro, a individualidade que ali surge é refletida em diferentes raios, repartida entre diferentes pessoas. Depois, o espírito antigo, que reconhecemos por toda parte sob roupagem moderna, quando nos familiarizamos um pouco mais com a obra. Essa grande combinação abre uma perspectiva completamente nova e infinita sobre o que parece ser a tarefa suprema de toda a arte poética, a harmonia entre o clássico e o romântico. Então ele propõe Goethe como um modelo, assim como foi Shakespeare, assim como foi Cervantes, e o que ele vê em sua obra, essa unificação entre romântico e clássico, ele propõe como uma tarefa da nova poesia. E os outros concordam, abre-se o diálogo novamente, e aí tem esses comentários finais que acabam no meio de uma conversa, sem qualquer tom conclusivo. Isso que ele defendeu com relação ao Goethe se assemelha muito ao que o Kant defende com relação ao gênio na sua estética. Lembra que eu falei que a estética do Kant vai ser uma forte aliada aos pensadores românticos? Ele fala que o gênio ele é como um favorito da natureza, que é a natureza, de certa forma, criando através dele, e que ele serve de modelo, né? A obra dele serve de modelo para as próximas gerações, que é mais ou menos o que ele está defendendo aqui. Lotário fala, apenas quando os mistérios e a mitologia forem renovados pelo espírito da física, será possível compor tragédias onde tudo seja antigo e que ainda assim capturem pelo significado o sentido de sua época. Nelas seria permitido e até mesmo aconselhável uma amplitude maior e uma diversidade maior de formas externas, assim como ocorreu em muitas subespécies e variedades da tragédia antiga. E, mais uma vez, essa questão histórica eles vão apontar como a principal diferença entre o antigo e o moderno. Lotário diz, num tema histórico exigimos o modo de tratamento moderno dos personagens, o qual simplesmente contradiz o espírito da antiguidade. De um modo ou de outro, o artista sairá perdendo, seja em relação à tragédia antiga, seja em relação à tragédia romântica. Camila comenta, assim espero que você inclua Niobe entre os temas mitológicos. Marcos diz, eu preferiria pedir um Prometeu. Antônio, na última fala da conversa, diz, enquanto eu sugeriria modestamente a antiga fábula de Apolo e Marcis. Ela me pareceu muito atual, ou melhor dizendo, ela será sempre atual em toda a literatura bem composta. E é isso. É uma obra aberta como a proposta de filosofia e de união entre filosofia e poesia dos românticos. Ela meio que acaba sem mais nem menos na conversa, o que é evidentemente intencional por parte do Schlegel, que não vê esse pensamento fechado e sistemático como o melhor caminho para o filosofar, e sim um pensamento aberto e dialógico, para que a gente possa ruminar, fazer esses pensamentos serem devidamente digeridos e trabalhados.